Haribol, Haribol, todas as glórias aos devotos reunidos. Que a associação de almas que estão buscando a realização do Espírito estejam sempre compartilhando o conhecimento sublime da alma para manter essa chama acesa, a chama da sabedoria espiritual. Hoje de manhã, como sempre, né, quando temos vivemos assim com essa intuição espiritual, no sentido de que quando você considera Deus como o amigo supremo, que está junto com você sempre, né, no seu coração, Deus tem essa característica fiel. Ele não abandona o seu devoto. Então isso é explicado pelo divino, né? E por todos os devotos puros. Deus, essa questão de você abandonar algo ou você adquirir algo está fora do contexto transcendental. Devemos somente entender que Deus nos acompanha. A gente tenta falar assim de uma forma relativa, mas nós estamos imersos na energia divina. Tudo aqui à nossa volta, inclusive esse corpo material, inclusive o espírito que somos, tudo isso é uma parte da energia de Deus. E essa é a beleza do entendimento. Assim que, quando você entende que você está imerso na energia divina, não há possibilidade de você estar separado de Deus. É algo assim, um raciocínio da ignorância. Porque Deus está em algum lugar e eu estou aqui. Dentro da possibilidade absoluta, realmente Deus está vivendo em si mesmo, como o Senhor Krishna no mundo espiritual. O Senhor Krishna, Deus é a causa de todas as causas, a origem de tudo. Então por isso se diz, né, Ishvara Parama Krishna Satit Ananda Vigraha. Krishna é a causa suprema de tudo que se manifesta, e Krishna é a fonte de toda a existência, de toda a consciência e de toda bem-aventurança. Satit Ananda. Bem-aventurança é mais do que felicidade, né? Quando você é bem-aventurado porque você se conectou com a energia Ananda de Deus, naturalmente você se torna um ser feliz, tanto nesse mundo material quanto no mundo espiritual, devido a essa manifestação de Ananda, de bem-aventurança, que advém de Deus, que está agora mesmo aqui no seu coração, na presença, como a presença do Senhor Vishnu. Então, com essa presença, ou a onipresença, né? Vishnu quer dizer onipenetrante, é Deus imanente em tudo, em todos, em cada átomo. Nada existe, nem pode se manifestar sem a presença supervisionadora de Deus, Vishnu. É isso que nós temos que compreender acima de todas as coisas, né? Estar vivendo em consciência divina, em consciência de Krishna, em consciência de Cristo, certo? Tudo isso é a nossa inteligência atuando perfeitamente nesse mundo. Infelizmente, essa era em que nós vivemos é regida pelos modos da ignorância e da paixão,
que são frequências da energia material que mantém as pessoas sempre estacionadas em sua inércia espiritual, ou então a pessoa é muito agitada, vivendo uma vida exterior sem esse lado mais meditativo, onde você está compreendendo o divino no seu coração, onde você se maravilha a cada momento por essa presença, por essa amizade querida, fiel de Deus, que te acompanha durante todo o seu estágio de manifestação expandida da consciência, e agora Deus está no seu coração, onde você está tendo esse estágio humano. Assim, é muito importante seguirmos, né, essa linha de raciocínio, de entender que eu estou em Deus e Deus está em mim. Eu estou na energia de Deus, considerando a forma humana, né? A minha forma humana está no Brahman, nessa energia de Deus, do qual até mesmo esse corpo faz parte. E Deus, ele está em nós através de sua presença como a super-alma que está no coração de todo mundo. Essa é a sabedoria que devemos carregar momento a momento. Você não deve esquecer disso. Essa é a união que Deus fala, né? Ele pede para que nós nos associemos com Ele nesse assim chamado sentimento amoroso. O amor cria essa frequência onde você está sempre tendo essa lembrança ou essa memória transcendental. Porque isso que é o normal. O normal é você viver em pleno entendimento de quem você é, de onde você está e como você se movimentar nessa energia divina através dessa associação interna com Deus, a super-alma, que se fixa no seu coração para caminhar junto com você, supervisionando a sua vida, te dando tudo do bom e do melhor, né? Os chamados acréscimos, e naturalmente você também, dentro de um contexto de intenção, de evolução nesse planeta, ou de purificação mental, você também vai se associar com pessoas que estão nessa frequência. Associar-se com devotos, com pessoas que estão praticando, né, ou estão vivenciando essa energia amorosa de união com o divino. Então Krishna fala, né? Aquele que vê todos os seres em mim e me vê em todos os seres, esse vê de verdade. Então a verdade desse mundo é quando você entende que você é transcendental a esse mundo e que tudo está em Deus e que Deus está em você. Quem faz isso atinge essa chamada bem-aventurança, certo? Bem-aventurança é isso, você está se movimentando nesse mundo, nessa condição feliz de ser, porque você atingiu essa paz interna, porque a sua consciência é transcendental. Tá? A consciência que somos e que emanamos sempre é uma energia espiritual atuando na energia material, onde conduzimos essa forma física humana atual, que é uma forma feita pela energia material. Terra, água, fogo, ar, éter, mente, inteligência,
falso ego. Essas são as energias que constituem o campo. Isso está no capítulo 15 do Bhagavad Gita, explica tudo. Esse campo no qual nos movimentamos numa determinada frequência é o que manifesta aquilo que se chama o mundo de cada um. E Deus, né, está nesse campo de manifestação, é o 26º elemento, dentro dessa configuração geral que podemos estudar lá no 15º capítulo, e ele está supervisionando as nossas atividades nesse mundo, porque você não pode manifestar nada sem Deus aceitar, né? Sem Deus fazer isso por você. Como você é uma parte de Deus, você está vivendo em Deus, mas acha que você acha que você está isolado, que você está separado de Deus, que você caprichosamente pode criar por você mesmo. Então você tenta tirar Deus da jogada, e isso é impossível. Isso é o falso ego, rejeitando a presença de Deus. Você quer ser autossuficiente, independente, completo de Deus, e isso não é possível. Essa é a nossa ilusão. E daí você tem que considerar esse amigo fiel, como Krishna diz no Bhagavad Gita: eu sou o bem-querente de todas as entidades vivas. O tempo todo Deus está nos intuindo dentro da nossa inteligência espiritual para caminharmos na direção dele. Então, nós já estamos em Deus. Caminhar na direção de Deus significa purificar a mente. E quando sua mente está pura, sem esses conceitos, crenças que vêm do falso ego, se relacionando com esse mundo, com diversas teorias religiosas, filosóficas, ideais de vida, tudo isso tem que ser tirado. Então, quando sua mente fica pura, Deus ele se revela no seu coração, e você se torna capaz de caminhar nesse mundo celebrando a vida. Quando você entende que tudo é Deus e você cultiva, momento a momento, essa amizade com Deus em seu coração, lembrando sempre que Ele é o bem-querente da sua vida, certo? Então você caminha completamente sóbrio, saudável. Você naturalmente passa a celebrar a vida. Por que você tem que sofrer? Por que sua vida tem que ser miserável? Por que você inventa, né, especula tanta coisa, falando, mas porque Deus não faz assim, não faz assado. Mas como assim? Tudo é Deus. Deus não precisa fazer nada, você simplesmente precisa mergulhar a sua consciência na consciência de Deus, que é a mesma coisa que dizer buscar o reino de Deus e sua justiça em primeiro lugar, e a sua vida vai entrar em harmonia. Os acréscimos virão. Acréscimo significa isso: paz, bem-aventurança, amor, bons sentimentos, bom humor, divertimento. Porque Deus, ele é o ser brincalhão, né? Eu tenho um relacionamento com Deus nesse sentido, de alegria, né? Deus está sempre brincando. Não levo muito a sério esse mundo material, porque eu já entendi que isso aqui é uma passagem, é tudo temporário mesmo. Então, aparência, né? Como você quer ser alguma coisa em especial nesse mundo de aparências, que é um sonho. Hoje você está aqui nessa forma humana e você já teve várias formas humanas, não humanas.
já teve bastante experiência para compreender que se você faz amizade com Maia, com a energia material, você só tem a perder, né? De que adianta ganhar o mundo, essa associação com Maia, que passa a te fornecer tudo aquilo que você quer ter dentro do reino da ilusão, e isso que é a Matrix, e você está programado, condicionado, a sua mente está impura, caminhando numa tentativa de ser feliz, se associando com uma supervisionadora da energia material, Maia, e simplesmente você vive frustrado. Então, isso tudo depende do que você quer na sua vida. E o que você quer? Depende do seu estágio, da sabedoria que você carrega no seu coração. Por isso que Deus vem e naturalmente fala o Bhagavad Gita, que é o conhecimento real, para você entender o que você está fazendo nesse estágio humano. Como você deve usar a sua inteligência para se libertar dessa condição programada de um sistema que te mantém escravo a uma rotina física, emocional, mental, com muitas mensagens subliminares, com narrativas as mais mentirosas. E você está sendo enganado o tempo todo e mesmo assim está enaltecendo a sua vida pessoal. Ou então você, como muitas pessoas, chega a um limite que já não quer mais viver nesse mundo, então faz besteira aí, tirando a oportunidade maravilhosa dessa forma humana que nos foi dada por Deus para que nosso espírito pudesse despertar completamente. Então essa é a percepção que devemos ter. Perceber que Deus é nosso amigo. Não existe isso de Deus criar um tipo de tortura, de imposição, de mandamentos, de inferno. Tá? Deus, ele simplesmente fala, eu estou supervisionando a sua vida, eu sou seu amigo. Eu estou te dando a liberdade, a independência para você manifestar o que você quiser nesse mundo, porém você vai ganhar a natureza espiritual, a associação comigo, se você manifestar nesse mundo amorosamente essa energia que advém desse contato consciente comigo, tá? A gente não consegue compreender como que entramos em contato com Deus. Na verdade, quando nós estamos com a mente pura, com o coração realmente rendido a Deus, então Deus, ele se revela para nós na proporção da nossa rendição. É isso que Deus explica lá no Bhagavad Gita. E na medida dessa rendição, o seu mundo, que é um espelhamento da sua mente, que é um fenômeno da consciência, esse mundo começa a se tornar divino. Então você vai perceber o que? O Brahman, a energia, a substância que está por trás de toda essa diferenciação de nomes e formas materiais. E você compreende esse aspecto de Deus, e isso é fabuloso. Ver Deus em tudo é o segredo. É o reino de Deus, tá? Existe um reino de Deus também, que está além dessa energia material universal, que é o reino chamado Vaikuntha Loka Dham, que é revelado nas Escrituras, onde Deus diz que ali ele se associa diretamente com as suas partes integrantes, que estão em corpos espirituais, emanando esse amor na plataforma pura espiritual, diretamente com ele, face a face. Por isso,
Deus, né, o Senhor Krishna, ele diz que devemos nos estabelecer aqui nesse mundo no serviço devocional. Serviço devocional é como se fosse uma prática diária para nos associarmos com Deus em nosso coração, e através desse serviço, já que você é um servo eterno, amoroso de Deus, isso é o Sanatana Dharma, e a sua função eterna é amar a Deus sobre todas as coisas. E quando você está vivendo nessa condição, desapegado do mundo, porque agora você não está mais no falso ego, que é o que se atrai por Maya, pela energia ilusória, a sua vida é completamente diferente, a vida de um devoto. E por isso ele está celebrando. E as pessoas não conseguem entender. Por que esse cara está sempre bem, está sempre feliz, celebrando? Será que ele não está vendo que o mundo está caótico, que o mundo está numa condição terrível? Será que ele não vê as pessoas desse mundo que se comportam como bestas, né, humanas, como animais, pessoas sem sentimentos? Assim, as pessoas que não têm essa realização de Deus, que não se unificaram em consciência com o divino, naturalmente elas estão perdidas dentro de um contexto ilusório, de um sonho. É como se você estivesse tendo um pesadelo. Porém, quando você acorda desse pesadelo, que poderia, dentro dessa analogia, ser comparada a Kali Yuga, que é essa era que estamos vivendo atualmente, a era mais pesada, a era da escuridão. Assim, quando você desperta desse sonho, chamado negativo, um sonho sinistro, naturalmente, quando você desperta, você compreende que tudo é um sonho produzido pela mente coletiva. Porque as pessoas não estão unificadas com Deus em amor, com essa consciência rendida ao divino. Naturalmente, a geração de formas, pensamentos, criam o contexto mundial que forma a desarmonia, o desequilíbrio, os conflitos, as desavenças, a hipocrisia, o orgulho, todos esses sentimentos, né, que Deus descreve lá no capítulo 16 do Bhagavad Gita, e o devoto está fora disso. O devoto já está caminhando no sentimento alegre nesse mundo, porque ele está vendo Deus, e ele é amigo de Deus, ele aceitou a amizade que Deus está lhe propondo. Há milhões e milhões de encarnações, as pessoas têm rejeitado esse pedido de Deus. Associe-se comigo, né? Pensa sempre em mim, torne-se meu devoto. Mam maná madbhakto madhyadi mam namaskuru. Torne-se meu devoto, torne-se meu amigo. Você é uma parte minha, Deus está falando. Por que você está hesitando em imergir a sua energia na minha energia, que é a energia mais maravilhosa, né? Então Deus fala, né? Adore-me. Adore-me. Adorar a Deus significa que você aceitou Ele, aceitou a presença dEle. E está sempre pensando nele. Adorar não é ficar com toda essa ritualística, ou orações assim, para Deus. Assim. Não é assim. Deus, ele é um fluxo de energia sublime que está no seu coração. Então, quando você está adorando Deus, significa que você está caminhando com Deus dentro da vontade dele para o que é melhor para a sua alma, enquanto você está aqui nessa experiência do mundo. Então, essa experiência não é ruim nem é boa, é uma possibilidade do espírito se libertar das garras da matéria, sair dessa miséria. Porque se você está procurando se acomodar, né, ou ter uma zona de conforto dentro de um pesadelo, isso não faz sentido.
E também você não precisa querer fugir disso, do pesadelo, porque não é assim que funciona. Você simplesmente tem que se render aos pés de lótus de Deus, sentir a presença dele no seu coração, e aí, naturalmente, você vai ser guiado. Deus vai fazer acontecer, vai fazer arranjos na sua vida, porque você está nessa frequência com Ele, aceitando que, sim, me rendo a Deus, quero que Ele me guie durante essa experiência humana, me dando a intuição, iluminando a minha inteligência para eu discernir momento a momento para onde estou caminhando. E aí a experiência humana se torna interessante, porque sob a regência interna do divino, dentro de uma mente, digamos assim, mais purificada, a sua visão da realidade, da verdade, é completamente diferente da existência das pessoas que ainda vivem num patamar animal, sem essa mente que nunca pergunta quem sou eu, o que eu estou fazendo nesse mundo, o que é a morte, enfim, todas essas questões assim chamadas metafísicas, mas que são questões conscienciais, naturais. É dessa maneira que você tem que se locomover nesse mundo. Assim como um filho, né? Que dá a mão ao pai, o pai leva o filho para onde ele quiser e o filho vai porque o filho confia no pai. E o pai só quer o bem do filho, certo? O pai só quer que o filho evolua, progrida, tenha coisas boas, né? Quantos presentes você já ganhou aí do seu pai? Então, dessa maneira, a nossa vida é um presente que temos que todos os dias desembrulhar, né? Deus, cada dia, ele nos dá um presente quando você está com ele, porque Deus, ele é a suprema abundância de tudo. Esquecemos isso, né? Somos filhos de Deus, herdeiros do reino de Deus, deusinhos em movimento, cocriando magicamente, milagrosamente, tudo aquilo que queremos ter ou ser nessa existência. Porém, quando você tem essa percepção transcendental da vida, devido a essa realização de estar unido com Deus amorosamente em seu coração, já que essa foi a sua intenção e você imergiu, né, a sua consciência na consciência de Deus, o seu mundo passa a ser um mundo muito agradável, muito agradável. Enquanto todo mundo está vendo o mundo de uma maneira infernal, culpando Deus, porque que mundo é esse que Deus cria? Que mundo é esse que Deus me colocou? Eu não pedi para nascer. Por que estou sofrendo? Por que estou pagando karma? Dessa maneira, as pessoas criticam muito, julgam muito, mas não querem se render a Deus, ao amor dele. Assim você está vivendo sob a regência de Maia, da ilusão. E Maia bate forte. Você não está aqui para se tornar eterno vivendo aqui nesse mundo material, para ter poderes místicos, para ser o mais poderoso, mais famoso. Isso tudo é o falso ego. Você está aqui nessa forma humana para despertar o seu amor por Deus, para ter a realização espiritual do que você é, certo? E nessa união com o divino, dentro dessa sua proposta, dessa sua imersão espiritual no coração místico, Deus se revela para você e você compreende que esse mundo tem tudo a ver com você e, por outro lado, nada tem a ver. Quando você é o falso ego, tem a ver.
Você que produz o seu sofrimento, a sua angústia, a sua agonia, a sua crítica, tudo vem do falso ego. O falso ego, ele quer ser Deus. Essa é a verdade. Você é um invejoso de Deus, por isso que você não se rende a Ele. Você quer ter esse poder de Deus. Sem Deus, isso não é possível. E essa é a maior armadilha de ilusão que você pode se autocolocar na sua vida. De modo que você está fazendo isso inconscientemente. O poder do Espírito que você tem está manifestando o tempo todo tudo o que é a sua experiência atual nessa vida humana. Você que está manifestando tudo. Deus te deu a liberdade para criar o que você quiser. Se você está tendo pesadelo em vez de um sonho bom, ou se você está vivendo coletivamente, imerso, envolvido com esse patamar da consciência coletiva negativa, então é porque você não compreendeu ainda que isso é só um sonho. Então tem que sonhar com Deus, ser feliz em Deus. E isso não dá para explicar, mas o próprio Deus explica. No Bhagavad Gita, pensa sempre em mim, compreenda o que é, que eu sou a causa de todas as causas, que eu estou em tudo, que tudo está em mim, que você está vivendo em mim, você tem que fluir nessa energia incrível, e aí vão vir todos os acréscimos para você, todas as adições, né? Caminhar com Deus é uma vida que se soma ou se intensifica a experiência no sentido interno, né? Você sai dessa rotina externa de, como se diz, né? O pessoal fala, matar um leão a cada dia, né? Tem as pessoas falam assim. Mas o devoto fala assim, não, o meu leão é Nrsimhadeva. Meu leão é uma expansão da ira de Deus, que nenhum demônio pode se aproximar, nenhuma situação negativa se instala na minha vida, porque eu sou o poder de Deus consciente, amorosamente atuando nesse mundo, e ninguém pode vencer a energia do amor. Por isso se fala Bhakti Yoga, esteja unido com Deus em devoção, em serviço, né, amoroso ao divino, para que sua vida flua da melhor maneira possível e tudo se torna bem-aventurado. Ananda se manifesta o tempo todo. Porém, infelizmente, as pessoas hipnotizadas, robotizadas, agem dessa forma mecânica, e quando um devoto vai conversar com ela sobre esses assuntos, né, realizados, já que ele está vivendo nessa verdade da união com Deus, ou quando ele quer passar o conhecimento da Bhagavad Gita, que é a sabedoria autorizada, trazida pelo próprio ser divino, essas pessoas, elas ignorantemente rejeitam essa filosofia, elas ficam com raiva de você, porque você está bem, você está sempre bem. Você é simples, com pensamento elevado, mas elas não estão satisfeitas, mesmo tendo assim, milhões de coisas, uma excelente posição. Estão sempre infelizes, né? Não há possibilidade de haver felicidade sem você se unir transcendentalmente com o divino, porque o espírito, ele é chamado transcendental porque esse mundo é apenas uma experiência material, e dentro dessa experiência material nós observamos a dualidade, o contraste entre o que é material e espiritual, e através da sua inteligência dada por Deus, dentro desse pacote de iluminação interno, você passa a escolher somente o lado espiritual. É isso que temos que fazer, usar a nossa vida inteligentemente, já que temos esse veículo, Budi, o animal
ele tem esse veículo, mas está dormindo. Na forma humana, esse veículo da inteligência, né, Budi acorda, e você tem que purificar a sua mente para acessar esse veículo, que é o veículo da intuição, da compaixão, da visão una da vida. Né? Na forma humana, nós estamos ascensionando a nossa compreensão. E você compreende que tudo é Deus, e que Deus está no seu coração, e que Ele é lindo, maravilhoso, Ele é só amor, e que o seu mundo será o mundo advindo da sua potência mental, que está associada com a inteligência, que percebe o espírito, que em sua eficiência de consciência se une a Deus amorosamente aqui no coração. Ele buscou o reino de Deus. E quando você chega no reino de Deus, você compreende que esse mundo que é chamado pesadelo, para muita gente, é o reino de Deus. Então você está vendo o reino de Deus, porque você atingiu isso, mas as pessoas que não querem saber de Deus, ou querem saber só de viver uma vida assim chamada religiosa, mas que é uma prática materialista, né? Uma prática infantil, dentro dessa Kali Yuga, é bom em alguns aspectos, mas não assim para dar essa realização pura de Deus, onde você tem que se render realmente. Eu me rendo a Deus, entendendo que tudo é Deus, não há outra maneira de não ser assim. Isso é uma coisa lógica. Intelectualmente você pode compreender que existe uma substância por trás de tudo. Assim como explica, né, a física quântica hoje, chamando, né, Deus de vácuo quântico. Então diz que tudo é energia. Nossos sentidos percebem as formas, os sons, os sabores, os odores, os toques, o frio, o calor. Então parece que esse mundo, em relação ao nosso corpo e aos sentidos, ele parece que é super real, né? Mas na verdade ele se forma, ele é decodificado eletricamente dentro do nosso cérebro. Então esse que é o barato, você está vivendo aqui, vendo tudo, mas você consegue, dentro dessa percepção espiritual, ou da física quântica, uma percepção científica dentro do nível microcósmico, né? Compreender que tudo é energia. E que energia é essa? Que é a substância de tudo, que é una, que eles chamam de vácuo quântico. É a energia Brahman, que os Vedas explicam. A energia que emana do corpo da suprema personalidade de Deus é esse Brahman, na qual se forma tanto o mundo espiritual como o assim chamado mundo material, mas que no final tudo é Brahman, tudo é espiritual, tudo é Deus, e funcionalmente essas energias agem de maneiras específicas pela vontade suprema. E você é uma energia de Deus também, uma energia superior e consciente, que está aqui agora, plasmando a sua vida nesse mundo material, atualmente nessa escola planeta Terra, cada um está na sua escola, e você conduz, né, a sua vida de acordo com aquilo que você quer, independentemente. Essa que é a beleza do amor. Deus, ele quer que você desenvolva, né, ou desperte esse amor espontaneamente por ele. Não é eu tenho que amar a Deus porque ele é o supremo. Isso assim não é uma obrigação. Você vai perceber isso. O amor é essa percepção da existência divina, da amizade de Deus que está no seu coração, de que tudo está certo, que tudo é maravilhoso, e você fica nesse estado de gratidão. A gratidão é a oração. Você não precisa orar a Deus. Fique pedindo nada. Fique sempre grato, e Deus, ele vai ajustar a sua vida nos conformes que tem que ser.
sem essa ansiedade, sem essa expectativa. Queremos assim realizar Deus muito rápido, né? Quando a pessoa está ali cantando a Japamala, o santo nome de Deus, ela fala assim, ah, mas não sinto nada. Você não sente nada porque você não se rendeu ao santo nome. Você não se rende à vida suprema. Então não tem, você não consegue sentir, você não sai dessa estaca da mesmice espiritual, porque você não é verdadeiro, você está querendo se unir a Deus por algum propósito, algum objetivo que é do seu interesse pessoal, e isso é o falso ego. Você quer ser um guru, quer ser um mestre espiritual, quer ser alguém destacado, né, dentro da área do conhecimento. E isso acontece com frequência, tá? Com frequência você vê muitos devotos e ainda, como se chama, dentro da classificação védica, canista adhikaryas. Então tem devotos desse nível de consciência que são muito inteligentes, né? Falam melhor que um devoto puro, dentro do nível de conhecimento, de consciência, mas estão vivendo no mundo, né? Se envolvendo com política, com entretenimentos variados no mundo, porque ainda não estão sentindo aquele sabor da bem-aventurança, da verdadeira rendição. E quando você se rende a Deus, então a única política é Krishna como centro, é Deus como a abundância, né? A economia, tudo é Deus. Tudo são os semideuses através da potência de Deus, mandando, né? Fornecendo tudo aqui para nós. Tudo isso é explicado no Bhagavad Gita. Antigamente havia essa relação dos seres humanos com os semideuses e havia somente prosperidade, os devas, os elementais da natureza, tudo funcionando em harmonia. Todo mundo tinha essa consciência, tinha a pineal aberta, né? Via tudo assim. Mas hoje em dia as pessoas esqueceram tudo. Há apenas orgulho e hipocrisia. Então vamos ser sinceros com a nossa própria alma. Vamos imediatamente fazer amizade com o nosso querido Senhor, que é a nossa causa, que é a vida da nossa vida. Assim, Krishna está se divertindo. Deus é divertido. Deus está sempre celebrando a vida. Deus, ele tem tudo. Compreende? Uma coisa que me veio hoje de manhã, só para terminar aqui o nosso papo, é que você não precisa obter nada de Deus, porque você é uma parte, é um filho dele, um herdeiro dele. Então tudo que pertence a Deus pertence a você, porque você é uma parte dele. Compreende isso, a profundidade disso? Você só tem que manifestar aquilo que você quer dentro do seu poder espiritual. Então, manifeste aquilo que é propício ou saudável para a sua vida espiritual, já que você não vai ficar aqui muito tempo nessa forma física. Manifeste o seu conhecimento, a sua realização, o seu amor, né? Emane muito amor para o mundo, para esse planeta em que estamos. Porque assim como Deus está no seu coração emanando amor o tempo todo, emane também esse amor para as outras almas, né, que estão dormindo, tendo sonhos ruins, sendo levadas por uma mente ignorante, impura, sujeita a manipulações, como sempre é, né, desse mundo de dualidades, e tudo isso faz parte dessa escola. Porém, se você tem a oportunidade de usar a sua energia consciente aqui nesse mundo material e você leva essa mensagem
Mesmo para aqueles que não entendem, um dia eles vão entender. O Senhor Krishna mesmo diz no Bhagavad Gita, né? Não dê essa mensagem para os que não são austeros, que não são devotados, para aqueles que têm inveja de mim. Isso Deus está falando, certo? Mas o devoto, ele quebra essa regra, né? E fala sobre Deus, porque ele está transbordando essa energia divina, alegre, celebrativa em seu coração. Assim como o Mestre Jesus dizia, né? Não dê pérolas a porcos, porque eles não vão apreciar o valor da sua mensagem. Eles não conseguem compreender, são inconscientes. É como se você falar das cores para uma pessoa deficiente visual. Ela não vai entender. Então, ensine as pessoas a abrirem os olhos. Ensine elas a cantarem o santo nome e ouvir continuamente sobre assuntos do espírito dentro de uma associação com pessoas que já estão inseridas nesse contexto da verdade, vivendo nessa amizade com Deus. Então é isso que eu desejo para todos vocês, né? A minha posição, por exemplo, é bem pequenininha perto de outros seres que são bem mais avançados. Imagina, os seres que já estão vivendo no mundo espiritual diretamente, face a face com Deus, né? Então isso é maravilhoso, e você tem que almejar chegar nessa posição, que é a sua posição real e eterna. E agora estamos acordando, cada um no seu devido grau, e dentro do possível você tenta passar o conhecimento de Deus sem alterar, sem especular, sentindo essa amizade de Deus no seu coração, que está te usando de uma maneira inteligente para você usar esse corpo para parlare a mensagem dele. Ok? Então vamos meditar nisso. Acredito que essa reflexão de hoje foi bem bacana. E é isso. Rendam-se, façam amizade com Deus e seja feliz nesse mundo até o momento da morte, e desencarne com essa consciência de rendição, pensando sempre em Deus e tendo essa certeza absoluta de que quando você caminha com Deus, você já é a maioria desse mundo. Não existe sistema, trevas, escuridão que vão te incomodar, nada vai te incomodar. Nrsimhadeva, o leão da ira divina. Então, quando Deus fica irado, os trevosos não conseguem se aproximar. Cante muito o mantra, né? O mantra Hare Krishna. Seja feliz, cante e seja feliz. Beijo no coração, muita luz, amo vocês, fiquem sempre com Deus. Haribol!